Estudo 129 do Evangelho de Mateus. Eu sei que você já deve estar aí assustado com as 5 páginas, ou 4 páginas e meia, né? Do estudo. Fique tranquilo. Se não der para terminarmos hoje, não terminaremos. Deixaremos para a semana que vem, desde que você se comprometa a trazer a sua apostila. Tá certo? Mas vamos lá. Vamos tentar fechar o estudo hoje. Apesar do texto ser extenso, mas nós talvez conseguiremos fechar todo o estudo hoje. Vamos lá. Mateus 28, de 1 a 15. Então, para a fé cristã, tão importante quanto a morte de Jesus, quanto o sacrifício vicário dele lá na cruz, para nós é a doutrina da ressurreição. Sem a ressurreição, o sacrifício de Cristo não teria valor algum. O apóstolo Paulo, ele declara lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 14 e 17, o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Observe, Paulo falando para os coríntios, também para nós, né? Se Cristo não ressuscitou, seria vã a pregação de Paulo e seria vã também a fé dos coríntios, bem como de todos os outros crentes. E se Cristo não ressuscitou, além da nossa fé ser vã, vazia, à toa, né, sem proveito algum, ainda permaneceríamos nos nossos pecados, né? Observe que sem a ressurreição de Cristo, o sacrifício dele seria anulado, pois os homens ainda continuariam sem perdão dos seus pecados e, portanto, condenados. Então, crer na doutrina da ressurreição de Cristo é vital não somente para o perdão dos nossos pecados, mas também para a certeza de que também seremos ressuscitados no dia da sua volta. Um estudo minucioso de 1 Coríntios 15 esclarecerá todas essas questões. Então depois em casa, com calma, pegue 1 Coríntios 15 e faça uma leitura cuidadosa do texto. Ali você vai ver Paulo explicando sobre a verdade da ressurreição de Cristo e a importância dela para nós. Como nós acabamos de cantar no hino 274, Cristo é a primícia dos que ressuscitaram. Ele foi o primeiro ressuscitado gloriosamente. Foi o primeiro morto que ressuscitou gloriosamente pelo poder do Pai e do Espírito Santo. Nós veremos isso hoje. O Pai e o Espírito Santo operaram na ressurreição de Jesus. E Jesus então reassume a sua vida novamente. E assim ele se torna o penhor, a garantia de que nós também seremos ressuscitados por Deus, né? Por isso que é muito importante a doutrina da ressurreição. Nós utilizaremos aqui a divisão proposta por D.A. Carson em seu comentário do Evangelho de Mateus. Então ele divide esses 15 versículos em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos falar aí sobre encontrando o sepulcro vazio. Depois do versículo 8 a 10, encontrando o Cristo ressurreto pela primeira vez. E a última parte, os versículos 11 a 15, a primeira das muitas negações fraudulentas a respeito da ressurreição de Jesus. Então vamos lá, vamos para o primeiro aí. Mateus 28, de 1 a 7. Eu lerei os versículos conforme a exposição do estudo. Então diz assim o versículo 1: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, né? Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles afirmam que foi após o dia de sábado, ou seja, no primeiro dia da semana, que aconteceu a ressurreição de Jesus, né? Marcos diz, passado o sábado, Marcos 16:1. Lucas declara, no primeiro dia da semana, alta madrugada, né? Então já não estava mais no sábado, estava no primeiro dia da semana, Lucas 24:1. João diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada,
sendo ainda escuro. João 20, versículo 1. Né? A seita adventista do sétimo dia, numa manobra forçosa e estapafúrdia dos textos, ela afirma distorcidamente e desonestamente que a ressurreição de Jesus se dera no sábado. Isso tudo para poder continuar dizendo que nós temos que guardar o sábado e não o domingo. Mas é só observar com calma, a gente vê como que eles distorcem o texto descaradamente. Aliás, meus irmãos, quando uma religião ela se diz basear nas Escrituras, ela distorce um texto tão claro assim, tão evidente, faz uma manobra tão sórdida assim, fica ainda mais evidente que se trata de uma seita e não de uma religião, não de uma igreja cristã de verdade. Né? Então, não fique enamorando e nem dando espaço para a seita adventista. Ela é uma seita herética. Né? Quanto às mulheres que foram ao túmulo naquela madrugada, Mateus diz que foram Maria Madalena e a outra Maria, a qual Marcos identifica como mãe de Tiago, né? Maria, mãe de Tiago. E acrescenta também o nome de outra mulher, né? Salomé. Você pode ver lá em Marcos 16, 1. Lucas acrescenta o nome de Joana aos 3 nomes já indicados. Então, nós temos Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, né? Salomé e Joana. Então, pelo menos 4 mulheres estavam ali naquela situação, naquela ocasião. Né? João, por sua vez, menciona somente o nome de Maria Madalena. A razão pela qual João menciona só o nome de Maria Madalena não nos é conhecida e nem também é importante. Nem também é importante a gente saber. Né? Subentendendo, então, que as outras estavam ali também, como indica o seu registro da afirmação de Maria Madalena fez. Né? Ela fez a seguinte afirmação: e não sabemos onde o puseram. Quando Maria Madalena vai até os discípulos contar que o túmulo estava vazio, né, não encontraram o corpo de Jesus, e ela diz assim, e não sabemos onde o puseram. Então ela estava indicando que tinha mais pessoas com ela. Né? Se ela estivesse sozinha, ela ia dizer assim, eu não sei onde o colocaram, onde o puseram. Aí nós teríamos uma discrepância no texto. Mas aqui fica claro para nós que Maria, embora João não tenha mencionado o nome das outras 3, mas Maria Madalena não estava sozinha. Né? Ressaltamos novamente o fato de que os discípulos não haviam compreendido e, consequentemente, não crido na promessa de Jesus, de que ele ressuscitaria dentre os mortos. Por isso, elas, né, as mulheres, foram lá com o propósito de ungir o corpo de Jesus, a fim de evitar rápida decomposição. Se elas tivessem entendido, se os discípulos tivessem entendido e crido que Jesus haveria de ressuscitar no 3º dia, eles estariam lá, talvez até mesmo perto do túmulo ali, de frente para o túmulo, esperando Jesus ressuscitar. Mas não. Eles não entenderam e por não entender também não creram. Eis aqui um caso que nos mostra que a fé necessita também de compreensão. Né? Existem verdades na palavra de Deus que nós precisamos compreender para poder crer. Né? Essa história de que a fé dispensa o entendimento, a fé dispensa o intelecto. Não, você não precisa exercitar a sua mente, é só crer. Não. Existem verdades da palavra de Deus que nós jamais entenderemos. Aqui mesmo, como foi a ressurreição, como é essa situação de ressurreição. Né? Nós podemos fazer afirmações, é o poder de Deus agindo ali no corpo, devolvendo a vida, mas como é que se processa isso? Nós não sabemos, nós não entendemos, de tão maravilhoso que é. Mas nós conseguimos entender que Deus tem poder para ressuscitar mortos, e por isso ele ressuscitou Jesus. Ele cumpriu a promessa dele. Então,
é importante a fé caminhar com entendimento. Exercite o cérebro que Deus te deu. Não tenha preguiça. Né? Aquilo que for um mistério que a nossa mente não conseguir entender, obviamente a fé suprirá então essa lacuna. Né? Elas estavam preocupadas com a enorme pedra posta à entrada do túmulo. Né? Lá em Marcos 16:3, nós vemos isso. Elas estavam indo pelo caminho e preocupadas com a enorme pedra. Como que elas removeriam a pedra? Observe que elas não estavam preocupadas com o que aconteceria com o corpo de Jesus, né? Dele ser roubado. Elas estavam preocupadas com a enorme pedra, porque sabiam que elas não conseguiriam remover aquela pedra. Precisaria de vários homens para fazer aquilo. E elas estavam em 4 mulheres. Mas não era suficiente para remover a pedra. Note novamente, elas estavam com a ideia fixa de que Jesus estava morto. Né? E elas tinham certeza que Jesus estava lá, por isso elas foram lá. Então, quando alguém disser para você que o corpo de Jesus foi roubado, ele não ressuscitou coisa nenhuma, ou ele nem mesmo morreu, os textos aqui são claríssimos. A simplicidade com que é narrado o fato dá ainda mais evidência da sua fidelidade, da sua credibilidade. Né? E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Versículos 2 e 3. Né? Deus sempre empregou terremotos para manifestar, para chamar a atenção dos homens, especialmente para a manifestação do seu juízo e poder. Né? E aí você tem várias referências bíblicas que eu cito aí, de terremotos que Deus provocou para chamar a atenção dos homens para o juízo dele que estava para acontecer ali, né? Para a manifestação do poder dele. São várias referências, você pode depois em casa ver cada uma delas. Na morte de Jesus houve grande terremoto, lembra? Lá em Mateus 27:51, houve grande terremoto no momento em que Jesus morreu, a ponto de que os sepulcros se abriram. Né? E agora, na sua ressurreição também, acontece outro terremoto. William Hendrickson faz a seguinte afirmação: a causa do tremor foi a descida do céu de um mensageiro especial de Deus, um anjo. Ele deu um passo em frente e deve ter arrancado a pedra completamente do seu encaixe, tombando-a para um lado. Essa pedra não era arredondada, né? Geralmente nas historinhas que a gente conta para crianças, o túmulo de Jesus, a pedra que está na frente, ela é quase que redonda. Se fosse redonda, era fácil de ser removida. Não era uma pedra arredondada. Era mais um bloco de pedra, todo deformado, né? Todo disforme ali nas suas bordas, que trazia dificuldade para ser removido. Né? Pense numa pedra enorme, totalmente disforme nas suas bordas. Então, não era um bloco redondinho, bonitinho. Seria fácil de rolar, né? Rolar para o lado a pedra. Mas não foi isso. O fato do anjo ter, como diz o texto aqui, ele removeu a pedra e assentou-se sobre ela, né? Nos mostra que ele tombou a pedra, né? Possivelmente era um bloco grande, ele tombou. E o fato de ele se assentar sobre a pedra é muito significativo. É uma demonstração de que ele venceu aquele obstáculo, né? É a figura aqui de alguém vencendo algo, né? A pedra, que era um grande obstáculo para as mulheres, para aquele anjo ali, se tornou apenas uma forma dele vencer, né? Ele venceu aquele obstáculo ali e se assentou em cima dela, né? Mateus descreve detalhadamente este ser como um anjo do Senhor. Marcos o retrata como um jovem.
concordando com Mateus com relação ao branco de suas vestes. Ele fala que Marcos fala que foi um jovem vestido de branco. Lucas, por sua vez, fala de 2 varões com vestes resplandecentes. João fala de 2 anjos vestidos de branco. E aí? É um? São 2? Como é que fica isso, né? Os quais se achavam sentados onde o corpo de Jesus estava, fora posto, né? Um à cabeceira e outro aos pés. Né? Quando eles entraram no túmulo, eles viram os 2 anjos sentados, um na cabeceira, onde Jesus foi colocado, naquela pedra, né? Onde Jesus foi colocado, possivelmente uma pedra, um assentado na cabeceira e outro aos pés. Mas e aí? Era jovem? Era anjo? Era um? Eram 2? E aí, né? Novamente ressaltamos que não há nenhuma contradição nos relatos aqui. O que os evangelistas estão mostrando aqui são vários momentos nesse relato. Possivelmente, Mateus, aqui, ele está focando no anjo que estava à porta do túmulo. Né? Cada um traz um relato aqui, né? Vamos lá. Onde eu parei aqui? É bem provável que tivessem sido 3 anjos, um que estava à entrada, conforme o relato de Mateus, esse que estava sentado sobre a pedra, e lá dentro tinha mais 2 anjos. Possivelmente podia ser 3 anjos, não 2. Mas a Bíblia fala de 2, no máximo de 2. Bem, não está claro o texto isso, né? E os outros 2 que estavam dentro do túmulo, conforme o relato de João. Além do mais, nem Mateus nem Marcos afirmam que havia somente um anjo. Eles falam de um anjo, mas não somente um. Eles não dizem assim, havia somente um anjo ali, não. Poderia ter havido mais. E conforme ajuntamos os 4 evangelhos, nós vemos que tinha pelo menos 2 anjos. Né? Pelo menos 2. De repente, o que estava ali assentado à pedra, quando eles entraram, ele foi e se assentou à cabeceira, não sei, ou aos pés. Né? Mas de repente podia ser 3 anjos, um à porta e outros 2 lá dentro. Né? Não haveria problema nenhum a gente pensar assim. Né? O que deve chamar a nossa atenção aqui é a procedência e a santidade desses seres, desses anjos. Né? A procedência deles, eles eram anjos celestes, vindo da glória de Deus, e como tal resplandeciam, ou seja, brilhavam como um relâmpago, eles refletiam a glória de Deus. Né? Eles não eram em forma de relâmpago, não, tá? Não é que eles ficavam soltando raios, isso não. Aqui o texto quer dizer o seguinte, eles brilhavam como um relâmpago, né? A glória de Deus refletida neles ali. E isso aponta para a santidade deles, que também é representada pela alvura de suas vestes. Todos eles falam que eles estavam vestidos de branco, né? Falando aí da alvura, da santidade deles. Né? Os guardas, diz o verso 4, e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mateus usa termos semelhantes para descrever o tremor de terra e o tremor dos soldados. Lá no versículo 2, quando ele fala do tremor de terra, quando o anjo desceu, ele usa a palavra seismos, no grego, de onde vem a nossa palavra sismologia, que é o estudo do tremor da terra, né, do movimento das placas tectônicas, né, que causa tremor. Né? O sismólogo é o homem, é o estudioso que analisa os terremotos. Né? E no versículo 4 ele usa o verbo seio, que é o mesmo verbo tremer, né? Que é a mesma raiz de seismos, né? A mesma raiz, começa com as mesmas letras, você pode ver aí. Ficaram tão dominados pelo medo que se alguém estivesse presente àquela cena, dificilmente adivinharia o que estremecia mais, se a terra ou se os membros da guarda. Né? Então, Mateus ele usa
o mesmo termo, né? Tremer, tanto para a terra quanto para os soldados. Eles tremiam tanto que se você tivesse ali, você não saberia se eles estavam tremendo porque a terra estava tremendo ou eles estavam de tanto que eles estavam tremendo de medo, né? Obviamente eles tremiam de medo, apavorados, né? E tremeram espavoridos, a ponto de parecerem que estavam mortos, né? Eles ficaram petrificados, paralisados. Sabe aquele medo que paralisa a pessoa e a pessoa não consegue reagir? Foi esse aí. Como se estivesse morto. Né? Tem pessoas que diante do medo travam, né? Travam. Não consegue reagir. Né? No exame psicotécnico que você faz quando vai tirar sua carteira de motorista, uma das coisas que eles avaliam é isso aí. Como que você reage no perigo? Você está dirigindo ali na pista e de repente na contramão vem um caminhão. O que você faz? Freia, não consigo frear, paralisei, pronto, morreu. Né? Um medo paralisante. Era assim que estavam os soldados, né? Como se estivessem mortos, paralisados, aterrados de medo. Né? Mas diz aí o verso 5 a 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. O anjo, então, disse às mulheres: não temais. Não tenham medo. Né? No grego, a frase é muito enfática. Né? No grego, essa frase, né? Me, phoboieste, rimei. Literalmente quer dizer, não temais vós. Ele não está falando para os soldados, ele não está falando para todo mundo, ele está falando só para elas ali. A paz que Cristo promete para os filhos dele é para os filhos dele somente. Cristo não promete a paz dele para ímpios. E aqui o anjo, ao falar para elas, não temais, né? Vocês, mulheres aqui, não temam. É como se ele estivesse dizendo assim. Ele está chamando a atenção delas, ele não está falando para os soldados. Ele não está falando para os soldados, está falando para elas. Né? A palavra não é dirigida aos soldados, mas às mulheres somente. Nesse ponto, o relato de João destoa e muito. Né? Conforme João, ao ver a pedra revolvida, Maria Madalena foi correndo contar a Pedro e a ele, né, a João, que tiraram do sepulcro o Senhor. Então, se você ler o relato de João, você vai ver que é um pouco diferente do relato de Mateus e de Lucas, de Marcos e Lucas também. Né? João dá alguns detalhes que nós não temos nos outros evangelhos. Não é uma discrepância textual, é só um relato diferente, só isso. Tá? E somente depois que Pedro e João foram ao túmulo, enquanto Maria Madalena permanecia à entrada do mesmo, é que o anjo então dialogou com Maria. No relato de João foi assim. Né? No relato de Mateus não, logo de cara ela já dialogou com o anjo. Né? Mateus registra o diálogo com o anjo, com elas, e o diálogo de Jesus com elas, nos versículos 8 a 10, que nós veremos daqui a pouco. Tá bom? Ainda que aquela gloriosa visão estivesse causando-lhes medo, o mesmo pensamento de que, ou mesmo o pensamento de que o corpo de Jesus tivesse sido roubado, elas não tinham motivo algum para temerem. Né? Pelos seguintes motivos, elas não precisavam temer. Né? O anjo, orientado por Deus, sabia a quem elas estavam ali buscando. Né? Jesus que foi crucificado. Elas buscavam a um morto, mas encontrariam um vivo. O anjo, orientado por Deus, sabia
o que acontecera a Jesus. Né? Ele disse, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, onde ele estava, onde ele foi colocado. Olha só, olha o jazigo dele aqui. Elas ficaram sabendo que Jesus estava vivo. Né? O anjo orientado por Deus, em terceiro lugar, o anjo orientado por Deus, sabia o que elas deveriam fazer. E disse para elas, ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Versículo 7, parte A. Os demais discípulos também deveriam saber que ele estava vivo. Elas tinham que ir depressa e dizer-lhes tudo o que acontecera. E por fim, o quarto motivo aí pelo qual elas não precisavam ter medo é que o anjo orientado por Deus sabia onde ele, né, Jesus, seria encontrado por eles. E ele então diz, né, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo, né? Cristo havia prometido que após ressuscitar, iria diante deles para a Galiléia. Né? Nós já vimos lá no Mateus 26, 32, nós vimos lá o Senhor Jesus fazendo essa promessa aos discípulos. Né? E agora ele estava cumprindo não só sua promessa de ressuscitar, como também de ir adiante deles para a Galiléia. Né? A expressão, é como vos digo, né, do jeito que está aí no texto, no texto grego, Hidu eipon rimon, rimim, é enfática, como que dizendo, prestem atenção ao que lhes digo e façam o que eu estou lhes ordenando agora. Né? A palavra do anjo era uma ordem para elas. Né? Prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Façam o que eu estou mandando e façam isso imediatamente, agora. Né? A ordem não podia ser negligenciada. Né? Então aqui nós temos esse momento em que o túmulo foi encontrado vazio. Agora, num segundo momento, nós vemos eles encontrando o Cristo ressurreto pela primeira vez. Versículos 8 a 10. No versículo 8 nós lemos, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Né? Medo e alegria, é possível os dois estar juntos em nosso coração? É. Tanto é que aconteceu com elas. Mas lá no Salmo 2, versículo 11, nós lemos, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Ué, temor e alegria ao mesmo tempo. Né? Medo, tremor, né? Aqui não é só um ato de respeito. Geralmente nós entendemos temor como um ato de respeito e de reverência. Mas aqui o salmista fala de tremor. Olha aí os soldados não tremeram de medo com a visão do anjo? Ah, pastor, mas esse negócio de ter medo de Deus, isso aí não faz parte da era da graça, isso faz parte da era da lei. Né? Bem, aí eu falo para você, se você é um dispensacionalista, então continue pensando assim. Porque nós, como aliancistas, nós vemos que a era da lei era também a era da graça. Né? A lei também é graça. A lei também é graça. Mas tremer diante de Deus é reconhecer o quão grande Ele é, e o quão santo Ele é, e o quão pecadores nós somos. Mas nós, como filhos de Deus, nós podemos nos alegrar, mesmo tremendo diante dEle, por causa da santidade dEle, nós podemos também nos alegrar no Senhor, e ter alegria de estar na presença do Senhor, porque um Deus tão grandioso como o nosso Deus, nos acolhe em sua presença. Se isso não trouxer alegria ao nosso coração, então nada mais vai trazer, irmãos. Não é mesmo? Vamos lá. Então, além disso,
Essas mulheres, o que essas mulheres presenciaram e a notícia que tinham que portar eram razões suficientes de estarem, né? Para estarem, né? Tira o que aí, põe para. Eram razões suficientes para estarem aterradas de medo, mas também exultantes de alegria, porque afinal de contas, o Senhor havia ressuscitado, Ele não estava morto. Ao mesmo tempo que elas tinham uma notícia, elas estavam diante de uma visão tão gloriosa que lhes causava medo e pavor, ao mesmo tempo elas podiam se alegrar com a notícia mais alvissareira, mais maravilhosa que elas poderiam ter ouvido. Jesus ressuscitou. Ele está vivo e vai adiante de vós para a Galileia. Ide rápido avisar os seus discípulos. Né? O medo que elas sentiram não lhes paralisou, como acontecera aos soldados. A alegria que lhes invadiu o coração foi o combustível para os seus músculos, impulsionando-as a fazerem o que foram incumbidas. Elas não caminharam, mas a Bíblia diz que elas correram a anunciá-lo aos discípulos. Eu fico imaginando essas mulheres correndo para avisar para os discípulos. Imagina a alegria dessas mulheres. A mensagem delas era o próprio Cristo ressurrecto. Por quê? Porque Cristo é o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar de Jesus. É anunciar o Cristo. A alegria dessas mulheres estava para alcançar um nível ainda maior. Medo elas já tinham ao limite. Agora, e alegria também, mas só que agora a alegria delas receberia uma dose ainda maior, seria aumentada. Diz o verso 9: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. A saudação de Jesus, salve, lá no grego, hairete, quer dizer, regozijem-se, alegrem-se, fiquem muito felizes. Essa é a ideia. A forma como Jesus as descreve, Mateus as descreve aqui, dizendo que elas aproximando-se de Jesus, nos dá a entender que elas estavam maravilhadas com o que estavam vendo, muito mais do que estiveram anteriormente quando viram o anjo. Se a visão do anjo lhes causou esse temor todo, agora verem o próprio Senhor Jesus, ficaram ainda mais maravilhadas. Mas o que elas fizeram? Elas abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Ou seja, elas se prostraram, renderam diante dele e o adoraram. A resposta à alegria de ter sido encontrado por Jesus, porque Jesus que veio ao encontro delas, não foram elas que foram ao encontro de Jesus. Elas foram encontrar Jesus no túmulo, Jesus não estava lá. Mas Jesus veio ao encontro delas, porque sempre é assim, é Jesus quem vem ao encontro do pecador. Não é o pecador que encontrou um bom amigo, que achou um bom amigo. Foi o bom amigo que o achou, Foi Jesus quem o encontrou, A resposta, então, à alegria de ter sido encontrado por Jesus deve ser a rendição e a adoração. Então, a razão pela qual Jesus apareceu a elas primeiro e não aos demais discípulos não está explícita no relato bíblico. Contudo, é razoável supormos que foi para honrá-las, haja vista que elas permaneceram ao seu lado o tempo todo e não o abandonaram como os demais discípulos. A Bíblia não diz que Deus honra a quem o honra? Essas mulheres ficaram o tempo todo ao lado de Jesus, acompanhando o tempo todo Jesus ali no seu sofrimento. Foram elas as primeiras a tomar
a dianteira de ir até o sepulcro e embalsamar o corpo de Jesus para desacelerar o processo de decomposição, mostrando todo o respeito, todo o amor por Jesus. Talvez seja por esse motivo. Ou talvez foi simplesmente pelo fato de que quem chega primeiro na fonte bebe água limpa, né? Elas foram as primeiras a ir ao túmulo, foram as primeiras a ver. Né? Mas há uma outra razão também, e eu não posso deixar de pensar, que foi para refutar os incrédulos que poriam em dúvida a ressurreição de Jesus. Quando um mentiroso ele quer que uma mentira dele seja recebida como se fosse uma verdade, ele começa a colocar reforços na história. Por exemplo, eu estava vindo para a igreja hoje e vi um boi voando. Aí o pessoal, ei pastor, que isso? Boi voando? Irmãos, é sério. A minha sogra estava junto comigo e a minha filha estava junto comigo. Vocês viram? Pode perguntar para elas. Ou então eu vou falar assim, vocês estão duvidando de mim? Eu sou o pastor de vocês. Como é que vocês duvidam de algo que eu digo? Quando a pessoa começa a puxar muito reforço para o que ela está dizendo, para dar credibilidade ao que ela está dizendo, você pode ter certeza, ela está contando uma mentira para você. Ela está mentindo para você. A verdade não precisa de auxílio. A verdade não precisa de auxílio. Conta-se, né? Pegando essa história do boi voando, conta-se a história de que Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos da Idade Média, Tomás de Aquino, ele, lá no monastério onde ele estava, um dos colegas dele ali de monastério, saiu gritando, Tomás, corra, olha um boi voando, olha um boi voando. E ele saiu correndo, né? Ele era grandão, tanto que o apelido de Tomás de Aquino era o boi, que ele era, né, grandão, né, ele era desajeitadão, e ele foi procurando, e olhando para o céu, cadê? E o colega dele ria gostoso. Ô Tomás, como que você caiu numa história dessa? Como você acreditou nisso? E ele disse assim, olha, eu prefiro acreditar em bois voando do que um cristão mentindo. O coice foi bom, né? O coice foi bem dado, né? Não é à toa que ele era chamado de boi. Mas estava certo, né? Melhor crer nisso do que crer num cristão. É inconcebível um cristão mentir, né? Mas se os discípulos, suponhamos que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, não houve ressurreição coisa nenhuma, eles roubaram mesmo o corpo de Jesus, mas eles queriam que todo mundo acreditasse que foi ressurreição e não roubo do corpo dele. Eles não teriam dito que as primeiras pessoas a verem Jesus ressurreto foram as mulheres. Eles não diriam, sabe por quê? Porque naquela época a palavra de uma mulher não tinha valor nenhum. Quando alguém está mentindo e quer que a mentira dele seja acreditada, ele busca o reforço de gente confiável. Ele busca o reforço de gente que não mente, né? Para dar reforço ao que ele está dizendo. Se os discípulos estivessem mentindo, você acha que Mateus iria dizer que as primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto teriam sido as mulheres? Mas justamente porque ele está narrando algo que aconteceu de verdade, ele está narrando o que aconteceu sem a preocupação de parecer absurdo. Sem a preocupação de parecer algo que não merece crédito. Porque foi assim que aconteceu. Olha, foi assim. Foi assim. Elas foram lá e viram Jesus primeiro. Não é? Por mais verdadeira
Mas, por ser verdadeira, a ressurreição de Cristo é simplesmente, eles simplesmente relataram as coisas tal como elas aconteceram. Eles não ficaram preocupados, não, mas se a gente contar isso aqui, eles não vão acreditar. Se a gente contar que foram as mulheres que viram, ninguém vai acreditar. Então vamos falar que foram os soldados que viram primeiro. Ou que foi Pedro que viu primeiro. Né? E é importante a gente observar isso. Eles não estavam mentindo, por quê? Porque a ressurreição aconteceu de fato. Tá? Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Essas palavras esbanjam amor em todos os sentidos. Elas são muito parecidas com as palavras dos anjos, né, que os anjos disseram para elas. E Jesus repete, né, não temais. Não tenham medo. Jesus estava tranquilizando o coração delas. Não temam. Não há motivo para temer. Eu estou vivo. Eu venci a morte. Vocês não precisam ter medo. Não temam. Ninguém roubou meu corpo. Eu estou vivo. Eu ressuscitei. Né? Em segundo lugar, ele demonstra amor profundo pelos 11. Né? Pelos 11 discípulos. Não 12, porque Judas já tinha morrido. Ele demonstra amor pelos 11. Chamando-os de meus irmãos. Ele não falou assim: vai lá e diga para aqueles desertores, vai lá e diga para aqueles covardes, vai lá e diga para aqueles molengas que não aguentaram ficar comigo, me desampararam, me deixaram sozinho. Não, não havia rancor nas palavras de Jesus, não havia mágoa no coração de Jesus, havia amor. Vá e diga aos meus irmãos, aqueles que são herdeiros de Deus e co-herdeiros comigo da herança eterna. Que Jesus maravilhoso, né, irmãos? Que coisa mais maravilhosa essa palavra, essa mensagem do Senhor Jesus para aqueles irmãos ali. Né? Por fim, nós vemos aí a primeira das muitas negações fraudulentas a respeito da ressurreição de Jesus. Essa foi a primeira, a dos soldados aqui, né? Do versículo 11 ao versículo 15. Foi a primeira tentativa de emplacar uma mentira contra a ressurreição. E estão fazendo isso até hoje. O que não falta é gente até hoje para negar a ressurreição de Jesus. Não, negar é fácil, eu quero ver provar a não ressurreição. E negar é fácil. Eu posso chegar aqui e dizer assim: isso aqui não é um microfone. Tá bom, é o meu direito de dizer. Então prova que isso aqui não é um microfone. Eu tenho que provar que não é um microfone. Eu simplesmente dizer, mas não apresentar provas, né? Um movimento que ficou muito conhecido no começo do século, final do século XIX e começo do século XX, e deixou seus estragos até os nossos dias, é um movimento conhecido como liberalismo teológico. O liberalismo teológico, entre outras estratégias dele, uma das estratégias do liberalismo teológico foi negar o sobrenatural. Tudo que é milagre na Bíblia, o liberalismo teológico tenta mostrar que não houve milagre nenhum. Por exemplo, qualquer milagre que a Bíblia registre, não foi milagre. Isso aí é o escritor sagrado querendo fazer parecer que foi milagre só para deixar a história mais fantástica. Só isso. E a principal doutrina que eles atacam é a doutrina da ressurreição. Os teólogos liberais chegam a dizer que não houve ressurreição coisa nenhuma. Mas nós vimos o que Paulo disse. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos fazendo papel de palhaços aqui, papel de bobo, perdendo nosso tempo. Porque não tem esperança para nós. Aquela história do morreu, acabou, é isso mesmo, morreu, acabou, não tem mais nada. Então vamos arrumar uma coisa mais divertida para fazer na quarta-feira à noite do que estar aqui na igreja estudando a Bíblia?
Vamos arrumar uma coisa mais divertida para a gente fazer aos domingos do que estar aqui na igreja louvando ao Senhor? Que afinal de contas, morreu, acabou mesmo, né? Satanás é astuto, irmãos. A minha maior preocupação não é quando eu vejo hereges falando heresias lá fora. Meu maior medo é quando esses hereges conseguem entrar na igreja e ocuparem os púlpitos e ensinarem dos púlpitos as suas heresias. Esse é o meu maior medo. Sim, irmão? Sim. Não, mas ele vai abraçar, por exemplo, o evolucionismo. Ele vai abraçar essas coisas. Ele vai ser naturalista. Ele vai se dizer, a Bíblia, para o teólogo liberal, a Bíblia não passa de um livro de ensinamentos morais e nada mais. Sim. Eles vão dizer o seguinte: isso aí simplesmente é a natureza. Né? Nós temos que entender que o liberalismo teológico nada mais é do que um ateísmo disfarçado de religião. Aliás, para mim, ateísmo é religião, né? Invertida, mas é. Né? Vamos lá. Então, aí a primeira das muitas negações fraudulentas. Né? Estes versículos são a continuação de Mateus 27, 62 a 66, que nós vimos semana passada, né? E Mateus 28, versículo 4. Diz assim o verso 11: E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. Versículo 11. Enquanto sabemos de alguns soldados que foram à cidade, dos demais nada sabemos. Ficaram ali? Ou será que fugiram? Provavelmente fugiram, com medo de serem mortos. Os que foram à cidade procuraram pelos principais sacerdotes para lhes relatar tudo o que ia acontecer. Olha, desceu um anjo lá, a pedra foi removida, as mulheres chegaram lá para poder embalsamar o corpo dele, não encontraram o corpo dele. Nós mal conseguimos mexer, de tanto medo que a gente ficou travado de medo. Ficamos travados de medo ali, não conseguimos fazer nada. Então eles relataram tudo. Né? Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, né, os soldados e os anciãos ali, né? Os principais sacerdotes e os anciãos se reuniram em conselho, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem o seguinte, né? Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Se o Sinédrio creu ou não na ressurreição, nós não sabemos. Né? Se eles aqui, nossa, e agora ele ressuscitou mesmo? E agora? Não, nós temos que fazer parecer que foi mentira, que não houve ressurreição. Ou se eles, não houve ressurreição coisa nenhuma. O corpo foi roubado mesmo, né? Ou os discípulos roubaram o corpo dele, mas vamos fazer essa história ser contada assim. O corpo foi roubado pelos discípulos à noite, quando os soldados não aguentaram o sono e caíram no sono e dormiram. E os discípulos, então, roubaram o corpo dele. Agora, que soninho pesado esse dos soldados, né? Uma pedra tão grande. O barulho que ia fazer para poder mexer nessa pedra. Os caras gemendo para fazer força, né? Fazendo força. O barulho da pedra sendo arrastada ou tombada, como foi. E os caras continuarem dormindo. Soninho pesado, né? Sim, irmão?
Sim, eles seriam punidos. Por isso que os sacerdotes, aqui o Sinédrio, né? Os sacerdotes, os anciãos, disseram o seguinte: olha, toque o cala-boca. Não, cala-boca é a propina, né? Sei que esse negócio de pagar propina não é coisa atual, não é só dos nossos dias, não, tá? Né? A gente aí, ó, desde lá do começo da humanidade tem essa história. Eles então soltaram a propina para os soldados e falaram: vocês vão ficar quietinhos, calados. Esse assunto vai chegar ao governador, o governador vai querer a pele de vocês, vai arrancar o couro de vocês, mas pode ficar tranquilo, nós vamos persuadi-lo. Nós vamos convencer o governador de que é melhor que a história seja assim contada, porque senão o pessoal vai acreditar mesmo que ele ressuscitou, aí vai dar trabalho para nós. Mas prestem atenção, o povo não sabia que se um soldado dormisse no posto, numa situação dessa aqui, e o corpo fosse roubado, o soldado não deveria ser morto? E aí eles não iam encontrar esses soldados todos vivos ali andando na rua, não ia ficar estranho? Ia ficar estranho. Então, tudo que eles tentaram fazer para enganar o povo, o tiro saiu pela culatra. Confirmava ainda mais a ressurreição de Jesus. O povo sabia, olha, soldado que dorme no posto, se o corpo for roubado, o soldado vai morrer. Ué, mas aqueles caras não morreram, aqueles soldados não morreram, por que será? O governador ficou sabendo que eles dormiram, o corpo de Jesus foi roubado, e os soldados continuam vivos? Tem coisa estranha aí. Tem, como diz a história, tem pé de coelho nessa história, tem dente de coelho nessa história aí, né? Está esquisito. Né? Eles receberam grande soma de dinheiro para mentirem, dizendo que os discípulos vieram à noite e o roubaram. E assim, calados pela grande soma de dinheiro e tendo a garantia da intervenção do Sinédrio junto ao governador, caso este quisesse puni-los, eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Diz o verso 15. O final deste versículo diz assim: esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Essa expressão deve ser entendida, obviamente, o dia de hoje, até ao dia de hoje, significa até os dias de Mateus, né? Quando Mateus escreveu o Evangelho, que foi entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Né? Então, veja bem, uns 30, 40 anos depois da morte de Jesus, entre os judeus, a história que ainda corria era: os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Só que, até os nossos dias, existem muitos que negam a ressurreição de Jesus, dizendo que o corpo de Jesus foi roubado. Mas da mesma forma, ou ainda muito mais vigorosamente falando, a verdade que Jesus ressuscitou permanece aí, ao longo desses quase 2 milênios. Jesus ressuscitou. Até os dias de hoje, quase 2 milênios depois, ainda existem muitos que negam e se recusam a crer na ressurreição, preferindo esta versão divulgada pelos soldados. Lamentável, né? Lamentável. Aplicações práticas para nós, irmãos. Todos os cuidados tomados, a grande pedra na entrada do túmulo, o selo para garantir que ninguém violasse o túmulo, e os guardas ali colocados, nada disso adiantou. Toda a demonstração da força e poder humanos, de nada valeu para segurar Jesus no túmulo. O Todo-Poderoso lá dos céus ria da arrogância e prepotência dos homens, que pensavam que podiam deter os planos de Deus. Nós temos visto isso nas nossas mensagens, nos Salmos, que curiosamente, né, as únicas ocasiões na Bíblia em que Deus é descrito rindo é quando ele está
executando o juízo dele contra os ímpios. Não que Deus seja uma pessoa, né, carrancuda, séria, um ser que não tem alegria nenhuma, é só sisudez, né, sisudo. Não. Mas Deus também não é esse palhaço que é pintado por muitos hoje em dia. Um Deus fraco. Um Deus que parece mais o Papai Noel. Bonachão. Bonzinho. É no mínimo curioso o fato de que as únicas vezes que que a Bíblia registra Deus rindo, é quando ele está executando o juízo dele contra os ímpios. Né? Deus se ri dos ímpios arrogantes. Por sua graça, ele também sorriu para os seus filhos, como que a dizer-lhes: aceitei o sacrifício do meu filho. Ele foi suficiente para aplacar a minha ira e torná-los aceitáveis à minha presença. Minha glória foi vindicada. O Pai o ressuscitou dos mortos, conforme... Vamos ler esse texto, Romanos 6:4, Gálatas 1, versículo 1 e 1 Pedro 1:3. Cada um leia uma referência, por favor. Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, ou seja, pelo poder do Pai. Né? Gálatas 1, versículo 1. Então, aí nós vemos, novamente, Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. E 1 Pedro 1, 3. Então, por meio da ressurreição, Deus opera em nós por meio da ressurreição de Jesus. Ressurreição é esta que Ele promoveu, né? Que Deus promoveu. O mesmo também o fizeram o Espírito Santo. Romanos 8, 1. Romanos 8, 1 não, desculpa, 11. Romanos 8, 11. Romanos 8, 1 é isso mesmo, mas Romanos 8, 11. Então o Espírito Santo também agiu na ressurreição de Jesus. Né? O Filho tomou de volta a vida que lhe pertencia. Né? Lembra que ele falou? A minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou para depois reavê-la. Né? Ele reaveria a sua vida novamente como de fato fez. Você pode ver isso lá em João 10, 18, João 2, 19, 21 e João 11, 25. Os que negam a doutrina da Trindade Santa, que atentem para esse fato. Né? As testemunhas de Jeová negam a Trindade Santa. Interessante que nós vemos aqui, o Filho foi ressuscitado tanto pelo Pai quanto pelo Espírito Santo. E ele toma de volta a vida que lhe pertencia. Somente um Deus triuno poderia fazer isso. Né? Ao encontrar corações cheios de medo e temor, Cristo derrama neles a mais perene alegria, resultante do seu doce amor, doce e terno amor. A resposta desses corações será rendição e adoração sincera. Um coração que se diz convertido a Cristo, ele só pode dizer, ele vai dar evidências de que ele se rendeu a Cristo, que ele é salvo por Cristo, que ele foi salvo por Cristo, se ele se rendeu a Cristo, se Cristo é de fato o seu Senhor, e se ele adora a Cristo de fato,
se a vida dele é uma vida de adoração a Deus, né? A mentira pode ser comprada, mas a verdade não pode ser vendida. Os que seguem no caminho da mentira se iludem pensando que o dinheiro compra tudo. Os que seguem na verdade sabem que nem todo o dinheiro deste mundo é suficiente para comprá-la. Por esta razão, a verdade só pode ser transmitida de graça, pois de outra forma jamais a teríamos. Jesus que é a verdade, só pode ser alcançado por nós por meio da graça de Deus. Questão aí para a nossa reflexão. O túmulo está vazio para que os nossos corações sejam cheios da verdadeira esperança e alegria. Que Deus assim nos abençoe. Amém.